Pinturas em paredes, hieróglifos e logo depois a chamada escrita cuneiforme, feita já de um modo mais sofisticado. Esses foram os primeiros passos para que o ser humano chegasse a uma notória característica que conhecemos como comunicação. Tudo o que sabemos hoje é em grande parte devido a antigas civilizações, que em uma época remota inventaram significativas técnicas. Atualmente, por exemplo, a comunicação é explorada de modo nunca antes visto. A tecnologia tem um papel importante nesse sentido, visto que, graças a ela, diversos dispositivos eletrônicos foram criados. Elas nos dão a capacidade de nos comunicarmos em questão de segundos, mesmo que a outra pessoa esteja do outro lado do planeta. Realmente, o mundo evoluiu. Porém, precisamos lembrar de nossas origens, pensar na época em que o mundo ainda estava em um período conhecido como pré-história. Algumas descobertas sobre povos que viveram nessa época vêm sendo feitas nos últimos anos, como é o caso dos Neandertais, por exemplo. É por isso que hoje, no mundo desconhecido, veremos antigas artes feitas na pré-história. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. Estudos biológicos, arqueológicos e antropológicos definem que os primeiros humanos surgiram há milhões de anos. 2.400.000 anos, para ser mais exato. De acordo com a explicação da ciência, isso aconteceu bem devagar. Assim que mudanças de DNA aconteciam naturalmente em todos os seres vivos que habitavam o planeta Terra. O Homo neanderthalensis é conhecido por ser o que mais se assemelha com o exemplo de ser humano visto hoje, e acredita-se que tenham surgido aproximadamente 200.000 anos no passado. Nesse momento, muita coisa já havia ficado para trás. O cérebro dos seres humanos já demonstrava uma singela capacidade de raciocínio, o que os diferenciava dos demais animais à sua volta. Essa capacidade de pensar possibilitou que, com o tempo, esses mesmos seres humanos pudessem ver o mundo fora da caixinha, por assim dizer. Eles passaram a expressar suas convivências diárias por meio de pinturas em paredes de cavernas, popularmente conhecidas como pinturas rupestres. Foi assim que grupos humanos pré-históricos deixaram rastros de sua existência, seja por meio da cultura material ou pela expressão artística. A arte rupestre foi uma das formas de expressar o cotidiano por meio de pinturas e gravuras deixadas na pedra em paredes de abrigos e cavernas. Inicialmente, as figuras representavam apenas animais. Porém, aos poucos, os antigos homens foram dominando a técnica e produzindo imagens um pouco mais complexas, chegando a representar também figuras humanas em atividades de rituais e também de caça. Embora tudo isso pareça simples demais, pode ter um significado bem maior para a ciência. Todas essas gravuras representam o cotidiano dos grupos humanos há milhares de anos. Esse tipo de arte perdura em paredes de cavernas já há muito tempo e temos vários exemplos desse tipo de linguagem espalhadas pelo mundo inteiro. Uma das mais significativas foi encontrada tempos atrás, aqui mesmo em solo brasileiro. Na cidade de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí, podemos encontrar a Serra da Capivara, que se destaca por ser a maior galeria de arte rupestre de todo o planeta. O lugar possui mais de 600 sítios arqueológicos e mais de 35.000 pinturas rupestres datadas de milhares de anos atrás. Dentre esses 600 sítios, 170 são abertos à visitação. Todos eles guardam marcas de ocupação humana, que, segundo estudos, podem ser de até 100.000 anos no passado. A Serra da Capivara possui uma importância tão grande para a arqueologia que foi reconhecida pela Unesco como um patrimônio mundial da humanidade. Baseados em estudos desse local, cientistas do mundo inteiro criam interessantes teorias sobre a Serra da Capivara.
Para eles, é bem possível que essa região do Piauí tenha sido a primeira de todo o continente americano a realmente abrigar o homem pré-histórico. Se as hipóteses se confirmarem, o rumo dos estudos científicos acerca de povos pré-históricos pode sofrer uma brutal mudança. Outra importante descoberta envolvendo humanos que viveram durante o período pré-histórico foi feita em uma caverna na região de Blombos, na África do Sul. Nesse lugar, arqueólogos encontraram vestígios de que, com ferramentas rudimentares disponíveis na época, os antigos humanos foram capazes de organizar fábricas de pigmentação, por assim dizer. Evidências na caverna de Blombos destacam pequenos ambientes que possivelmente teriam sido organizados para a fabricação de tinta e pintura de certos espaços, objetos de couro e materiais em cerâmica. Um dos pesquisadores envolvidos no projeto disse: "É incrível sequer imaginar que humanos que mal conseguiam se comunicar pudessem manter um cenário de ofício tão organizado, produzindo seu próprio material de trabalho." Essas palavras ganham ainda mais força se analisarmos uma das mais importantes obras pré-históricas do mundo, a Caverna de Lascaux. Localizada na França, a caverna foi descoberta por um grupo de amigos em 12 de setembro de 1940, que naquele momento não se davam conta de que estavam diante de uma das maiores joias arqueológicas de todos os tempos. As paredes do local são cobertas por fascinantes pinturas rupestres, sendo que algumas delas são datadas em cerca de 20.000 anos atrás. São mais de 2.000 pinturas que representam diversas particularidades da convivência humana daquela época. O que mais se destaca são as figuras de diversos animais, muitos deles extintos há mais de 1.000 anos, mas preservados na história graças aos antigos humanos que dedicaram parte do seu tempo à arte rupestre na Gruta de Lascaux. Desde 1979, o local é considerado um patrimônio mundial da Unesco e, com o objetivo de preservar as pinturas, visitações foram terminantemente proibidas, sendo que apenas uma pessoa entra no local por semana por apenas 20 minutos. Isso porque a emissão de gases que produzimos ao respirar pode comprometer seriamente a composição das imagens vistas nessas paredes. Como você bem sabe, os homens que viveram no período pré-histórico não permaneceram em cavernas para sempre. Com o tempo, eles deixaram sua cultura nômade e estabeleceram comunidades organizadas que podiam agora produzir seu próprio alimento por meio da agricultura. As ferramentas desses antigos também evoluíram, sendo que logo as rochas passaram a ser utilizadas mais comumente para hábitos de trabalho. Além disso, a escrita também foi desenvolvida, e é a partir desse momento que a história da humanidade foi dividida entre pré-história e história. As primeiras inscrições padronizadas ficaram conhecidas como hieróglifos e eram comumente transcritas em tábuas de pedras de vários tamanhos diferentes. Uma dessas tábuas é a chamada Pedra de Roseta, um bloco de granito negro com 118 centímetros de altura, 77 de largura e que pesa cerca de 1 tonelada. O objeto foi encontrado próximo à cidade de Roseta pelo exército de Napoleão Bonaparte em 1999 e foi fundamental para a compreensão de civilizações antigas, principalmente a egípcia. O texto transcrito na pedra é um decreto de 196 a.C., promulgado em nome do faraó Ptolomeu V, na antiga cidade de Mênfis. Porém, o mais curioso é que a Pedra de Roseta tem sua mensagem escrita em 3 línguas diferentes: hieróglifos, demótico e grego. De alguma forma, isso foi fundamental para cientistas, pois assim a língua antiga de hieróglifos, contendo a mesma mensagem da língua grega, que já era um pouco mais conhecida, poderia ser mais bem entendida. Mas claro que nesse momento, quando a escrita de hieróglifos foi criada, os homens já não se comunicavam apenas por gravuras ou pela escrita. Incríveis monumentos já eram construídos e símbolos esculpidos os acompanhavam. Essa imagem aqui, um pouco à frente da pré-história, revela um modelo clássico disso. Essa arte foi encontrada no sítio arqueológico de Naqsh-e-Rustan, no Irã. Arqueólogos acreditam que essa arte foi feita pelos elamitas há mais de 1000 anos antes de Cristo.
Além destas, várias outras esculturas encontram-se nesse local, mas com o passar do tempo foram seriamente danificadas. Arqueólogos dizem que o local trata-se na verdade de um túmulo de pessoas muito importantes da época. Segundo eles, Naqsh Rustan é um lugar propício à meditação. Um lugar único, charmoso e misterioso que ainda vai levar tempo para ser totalmente desvendado. Como é rica essa cultura antiga, não é? É difícil imaginar que povos tão distantes no passado tivessem a capacidade de complementar tanto assim a história do planeta e dos humanos. Como vimos, há apenas 200 mil anos surgiu o homem atual na Terra. Ninguém sabe até quando vamos durar. Afinal, mesmo com toda essa tecnologia e avanços, a evolução não para. E, provavelmente, daqui a alguns milhares ou milhões de anos, nós seremos bem diferentes do que somos hoje. Como você imagina, fisicamente, os homens e mulheres que viveram no período pré-histórico? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final e até a próxima!